Alô, queridos amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos levar uma mensagem retratando uma das pessoas que mais viveu sobre a face da terra. Nós vamos falar sobre Matusalém. Mas antes, que bom que você está conosco em mais um vídeo para aumentar não só os seus conhecimentos, como também para você ser abençoado. O meu muito obrigado. Obrigado por nos seguir, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal, no @canal Varal. Obrigado pela sua participação. Mas eu vou te lembrar que o dinheiro, você sabe quanto você tem, mas a sua vida você não sabe quanto tempo tem. Então, nós vamos falar da longevidade humana nos dias atuais e depois vamos analisar a idade do homem, que é considerado o homem que mais viveu nesta terra, como eu falei. Esse homem é Matusalém. Matusalém. Mas antes eu quero te lembrar que seu coração, ele bate 3 milhões de vezes por mês. Imagine Matusalém. Eu nem vou tentar calcular. A expectativa de vida média do ser humano no Brasil atingiu 76,6 anos em 2024, com mulheres vivendo em média 79,9 anos e os homens em média 73,3 entre o masculino e o feminino. Essa é a média. A média global gira em torno de 72 a 75 anos. Impulsionado por avanços na saúde, embora varie significativamente entre regiões da nossa faixa terrestre. Bem claro, né? Mas como vamos falar sobre longevidade? E quando o ser humano começa a sentir a velhice? Quais são os sintomas que o nosso corpo começa a sentir? Vamos ver, vamos analisar. Quando o ser humano chega a determinada idade, o corpo começa a apresentar sinais de desgaste. E o relógio biológico passa a acelerar de uma só vez, de vez. Ele corre. Só que isso pode variar de acordo com as regiões e culturas, modo de vida, tipo sem álcool, tipo sem fumo, muito por conta do estilo de vida pessoal daquela região e daquela pessoa. Um grupo de cientistas lá da Universidade de Stanford fez um estudo com mais de 4.000 pessoas e analisou quando o corpo começa realmente a se envelhecer. Nós vamos se envelhecer. Para que os estudos fossem conduzidos, foram analisados o plasma sanguíneo de 4.263 doadores, cujas idades variavam entre 18 e 95 anos. Esse foi o estudo. Após a análise, foi descoberto que 1.379 proteínas variam de acordo com a idade, mas apenas 373 dessas proteínas já permite prever a idade do envelhecimento com muito mais precisão. Isso foi feito um estudo, uma base. E esse estudo apontou que isso começa a acontecer a partir de quando? A partir dos 34 anos de idade. Nisso, os cientistas separaram o envelhecimento em 3 grandes fases. Vamos ver quais são estas fases? Vamos ver. Dos 34 a 60 anos é chamada fase da vida adulta. Dos 60 a 70 anos, 78, é chamada de fase da maturidade avançada. E a partir dos 78 anos, nós podemos dizer que é a idade da velhice. Durante essas fases citadas, a produção de proteínas vai deixando de ser constante, ela vai caindo.
ela passa a cair aos poucos, até quase parar. Isso pode estar ligado à queda da capacidade do corpo de reparar o seu próprio DNA. Os sinais de velhice, dentro desse cenário que eu apresentei, e o estudo destacou os sinais mais comuns da velhice que aparecem em quase todas as pessoas. O metabolismo fica mais lento. Os ossos perdem resistência. A memória começa a falhar. O sono ele se altera. A visão e a audição pioram. A massa muscular começa a diminuir. E a pele começa a apresentar manchas e rugas. A mobilidade ela fica muito mais limitada e os movimentos muito mais lentos. Ainda assim, a expectativa de vida global mais que dobrou desde 1900, quando era de apenas 32 anos o tempo de vida do ser humano, o máximo que um ser humano vivia, e chegando a mais de 70 anos atualmente. Ora, embora a média seja cerca de 75 anos, estudos indicam que o potencial máximo de envelhecimento natural do nosso corpo, do corpo humano, ele pode chegar até entre 120 e 150 anos em condições ideais de saúde. É muito difícil, mas é possível. Hoje, países como o Japão chegam a 84 anos em média, enquanto outras regiões podem ter médias muito bem inferiores, dependendo da qualidade de vida e saúde pública. Mas por que eu estou falando sobre isso? O que mudou do passado remoto até os dias de hoje? O que mudou do passado para hoje? Será a alimentação? O clima? As doenças? Ou será que pode ser também uma mutação genética? A ciência afirma que o ser humano vivia menos no passado devido à alta mortalidade infantil. Existia a falta de saneamento básico. A medicina era rudimentar. Tipo sem antibióticos, vacinas. A nutrição ela era precária e os riscos constantes de infecções e a violência. Avanços científicos, como disse, tais como melhor higiene, dietas mais equilibradas e tecnologia de saúde, aumentaram drasticamente a expectativa da nossa vida atualmente. Atualmente, fatores como o avanço tecnológico na medicina, na nutrição, melhores condições de vida e desenvolvimento socioeconômico permitem que as pessoas vivam, em média, muito mais, alcançando idades que antes eram raras. Isto porque alguém foi muito além da proporção natural de vida. Quem é este alguém? Este alguém é um homem chamado de Matusalém. Matusalém é registrado na Bíblia, lá em Gênesis 5:27, como o homem que mais viveu tempo, atingindo a idade de, veja bem, 969 anos. O registro dele faz parte da genealogia antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, um período marcado por longevidades extremas. Mas a causa exata não é explicitamente dita na Bíblia. Ela não fala sobre isso. Então vamos ver, comentar e tentar enxergar hipóteses, tanto teológicas quanto históricas, sobre o motivo desse homem viver tão longo tempo, dessa longevidade.
Começamos pelo contexto ambiental pré-diluviano. Será que naquela época tínhamos melhores condições de vida? Será? Uma vida das hipóteses sugere que as condições ambientais na Terra, antes do dilúvio de Noé, eram radicalmente diferentes. Uma suposta abóbada de água ou uma atmosfera diferente protegeria melhor a vida, possibilitando uma longevidade muito superior aos dias de hoje? E esta é uma das hipóteses. Outro fator pode ser a pureza genética. Dentre várias hipóteses, argumenta-se que, como a humanidade estava mais próxima da perfeição física de Adão e Eva. Aí nós vamos ver o código genético, que era muito mais puro, com menos mutações e doenças acumuladas ao longo de gerações que resultaram em vidas muito mais longas. Era o início do DNA. Outra questão a ser avaliada era a preservação da história, pois Matusalém, quase todo o período entre Adão e o dilúvio, ele conheceu Adão e foi avô de Noé, tornando-se um elo vital para a transmissão oral da história da criação e da queda do homem. Bem claro, né? Isso é bíblico, não é eu que estou falando. Mas talvez sua longevidade se dá por causa da desobediência generalizada e crescente na época de Matusalém. Estamos aqui analisando, comentando. E de acordo com a narrativa bíblica, lá em Gênesis, os 969 anos de vida de Matusalém coincidiram com o período de maior corrupção moral da história da humanidade, antes do dilúvio de Noé. Está citado lá dentro. Deus teria permitido uma vida mais longa para que o conhecimento de Deus ele fosse preservado e a humanidade se desenvolvesse, dada a necessidade de transmitir a tradição oral antes dos registros escritos. Bem claro, né? Tudo tem um fundamento e um propósito. Entende-se que o tempo de Matusalém, que viveu pouco antes do dilúvio, foi marcado por uma crescente o quê? Rebeldia contra Deus. Mas Deus precisava dele com vida, com uma vida longa. A Bíblia descreve que a maldade do ser humano, ela tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o quê? Somente para o mal. Matusalém viveu a vida mais longa registrada na Bíblia, com seus 969 anos. E muitos teólogos interpretam essa longa vida como sinal de paciência de Deus, dando tempo para a humanidade se arrepender. Com ele em vida, Deus precisava de Matusalém vivo, porque aos longos de sua vida, nesse período que eu estou me referindo, nesse período de vivência, era importante ele estar vivo. Ele refletia a luz de Deus. Mas, quanto à sua idade, também existem interpretações sobre a contagem do tempo. Ao olharmos assim para os calendários antigos, alguns estudiosos sugerem que a contagem de tempo era diferente da nossa época. Talvez era baseada em calendários lunares, com ciclos mais curtos e não ciclos solares. No entanto, o texto bíblico dá a entender, perceba isso, entenda isso, que anos eram anos. Dentro da interpretação literal, a teologia tradicional entende que os registros de Gênesis são históricos e literais, indicando o quê? O que indica?
indica que naquele tempo viver 900 anos era possível, antes da alteração das condições da terra, após o dilúvio. Eu repeti, torno a repetir novamente. Matusalém era filho de Enoque. Enoque andou com Deus. Estudos sugerem que seu nome pode significar, olha o que significa, quando ele morrer, virá, referindo-se ao julgamento do dilúvio. Curiosamente, a cronologia bíblica indica que ele morreu no ano do dilúvio. Matusalém representa a longevidade máxima da primeira era da humanidade, do começo da humanidade, seja por fatores ambientais, genéticos ou do próprio propósito divino, próprio propósito de Deus, e sua longa vida serviu como uma ponte genealógica histórica antes da expectativa da vida humana que ela fosse drasticamente reduzida após o próprio dilúvio. O dilúvio está sendo uma referência. O tempo que Matusalém viveu na terra foi marcada por uma crescente rebeldia contra Deus. O povo estava revoltado contra Deus. Repito, a Bíblia descreve que a maldade do ser humano, ela tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Está descrito isso. Matusalém ele viveu a vida mais longa registrada na Bíblia. E muitos teólogos interpretam essa longevidade, essa longa vida, como um sinal de paciência. Eu já falei sobre isso, de Deus. Dando tempo para a humanidade ela se arrepender, enquanto Matusalém era o símbolo, era a luz que estava ali de Deus. Ele era a referência. O que lhe interessa é que vale dizer que, embora Matusalém fosse filho de Enoque, que andou com Deus, exemplo, o mundo ao seu redor escolheu desobedecer, resultando na destruição pelo dilúvio logo após a morte de Matusalém. Entenderam, amigos? Eu espero que vocês tenham entendido, porque pelo olhar humano, vemos que o contraste entre a tecnologia médica moderna nos dias atuais e a vida de Matusalém, que segundo o Gênesis, viveu 969 anos, é um exercício fascinante sobre o envelhecimento. A mortalidade e a busca humana pela longevidade. Todo mundo quer viver bastante, quer ter saúde. Hoje a longevidade é um produto tecnológico. Não estamos vivendo 900 anos, mas vivemos muito mais do que os nossos antepassados de 2 séculos atrás. Graças ao quê? O que melhorou? As vacinas, antibióticos, cirurgias complexas, instrumentos medicinais avançados, melhor tratamento de doenças crônicas, menos epidemias e um número reduzido do quê? De doenças, diminuíram. A tecnologia busca aumentar a expectativa de vida, combatendo causas da morte precoce. O estudo da biologia indica que o corpo humano ele tem um limite de envelhecimento que nem a tecnologia ainda não consegue superar. Eu fiz aqui uma cronologia do tempo em estudos de uma universidade. Viver 90 anos como Matusalém é impossível atualmente, e mesmo com os maiores avanços. A medicina moderna foca na reparação de danos tais como as células, tronco, tratamentos específicos, mas a medicina atual é, em última análise, um esforço para postergar a morte, para que você viva mais. Na história bíblica, o relato de Matusalém retrata uma vida que parecia natural, sem essas necessidades técnicas. Naquela época não existia isso. Matusalém é um símbolo de tempo
de um tempo de longevidade excepcional e natural, enquanto a tecnologia moderna representa simplesmente o esforço humano racional, científico e progressivo para controlar a própria biologia e adiar a limitação de nossa própria existência. A ciência procura aumentar a sua vida. Como se vê no começo do vídeo, mostrei quais são as probabilidades que a ciência fala da longevidade. Porém, hoje é humanamente qualquer homem viver com uma idade tão longa como a de Matusalém. É impossível isso. Portanto, hoje, o pouco que vivemos, temos que viver em Cristo Jesus. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, até o fim. Obrigado pela sua participação. Inscreva-se no nosso canal. Mande-nos uma mensagem, mesmo que for crítica, nós aceitamos de bom gosto. Nós não somos perfeitos. Todos erramos. E eu acredito que você está conosco e continue nos abençoando, seguindo-nos cada vez mais. O meu muito obrigado e fiquem com Deus.